Bora, pessoal. É o seguinte, vai ser rápido esse bate-papo aqui. Eu não pretendo falar por 30 minutos, então foi uma ameaça, né? Falar 30 minutos. Bora lá. Grupo A, gente. Eu já deixei separado aqui a minha colinha, então se você tiver um palpite, alguma coisa, antes de tudo, antes de qualquer coisa, né, que for rolar aqui de polêmica ou se você discordar de mim, pode comentar aqui. É simples, gente. Bate aquele papo, troca aquela ideia. Quem sabe a gente acaba reagindo aí aos seus comentários. Mas por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, troca aquela ideia comigo. Vai ser interessante aí bater esse papo com vocês durante o Mundial. Espero gravar mais vídeos, espero poder trocar uma ideia bem marota aí com cada um de vocês. Valeu? Bora lá. Grupo A. Olha, a minha aposta central é o México. Anfitrião, vai jogar sem aquela pressão, porque é uma seleção que não carrega aquela expectativa toda. Para mim, o México vai ser a primeira colocada, a República Tcheca a segunda, né? Coreia do Sul em terceiro, África do Sul não espero nada, então deixei em quarto colocado. Não tem muita surpresa aí, né? Mas no grupo B eu acredito que é o reflexo da, da fase ali das eliminatórias da Euro, da Copa do Mundo, aquele jogo, né, que acabou eliminando, né, a Itália, seria o seu mundial de redenção, pelo menos para se classificar. Agora tá 3 Copas do Mundo fora, gente, isso é um absurdo. Então, para mim, a Bósnia vai ainda surpreender nesse mundial, para representar o legado da eliminação italiana, sem convicção, tá? É um grupo equilibrado, então a gente tem que se apegar aos detalhes. Eu acredito nisso. E no histórico de mundial, eu acredito que a Bósnia possa fazer uma primeira Copa de destaque, né? Porque pode-se dizer que é um grupo fraco. Então, vamos lá. Bósnia em primeiro, Suíça em segundo. Veja só, hein? Acredito que a Suíça vai tropeçar aí contra o Canadá. O Canadá em terceiro e o Catar em quarto. É um saco de pancadas, né, gente? Então, agora vamos para o grupo do Brasil. O Brasil te empolga? Vini Júnior, Rafinha, Endrick, né? Aquele elemento surpresa aí nos jogos. Será que o Neymar vai desempenhar uma boa Copa? Bom, ao meu ver, o Brasil é aquela seleção que vai fazer 7 pontos. E o tropeço não vai ser agora, tá, gente? Eu acredito que o Brasil vai conseguir aí ter um desempenho bacana contra a seleção marroquina. Não tem mais o mesmo comando técnico, trocou, então vive aquelas rupturas, não tem aquelas peças também de 2022 como o Ziyech. Então eu encaro o Marrocos frágil por conta das questões emocionais da Copa Africana contra Senegal. Então veja só, eu coloco o Brasil em primeiro, Marrocos em segundo e Escócia em terceiro, sendo que a Escócia vai ser a seleção que vai acabar roubando o pontinho ali do Brasil. Mas não acredito que a Escócia vai conseguir fazer um bom jogo nos 3 confrontos. Possivelmente contra o Haiti, todas vão acabar somando os 3 pontos. Marrocos e Escócia, há uma vantagem marroquina. Brasil e Escócia vai acabar se fechando, né? E Brasil e Marrocos, acho que o Brasil vai acabar desempenhando o seu papel de favorito aí do grupo, passando com 7 pontos. No grupo D, Paraguai, nessa ordem, tá, gente? Paraguai, Turquia, Estados Unidos e Austrália. Sem revanchismo, sem críticas em relação ao país sede. Uma coisa é entender que a seleção dos Estados Unidos é fraca. A outra é entender que o país sede é problemático. Eu defendo que os Estados Unidos não deveria estar sediando esse Mundial. A partir do momento que os Estados Unidos está sediando, eu tenho que analisar a seleção norte-americana. Não é uma boa seleção norte-americana. Não é. Então, para mim, não vai se classificar. Não é uma boa seleção. Não vejo somando 6 pontos, ou 4 pontos, ou até mesmo 5 pontos. Não faz o menor sentido para mim. É uma seleção que vai ser eliminada na primeira fase. E vejo abraçados com a Austrália também, que não me empolga. No grupo E, não vejo o Equador ganhando da Alemanha.
por incrível que pareça. É uma seleção muito boa, Caicedo, Hincapié, tem muitas peças interessantes, né? Mas a Alemanha é a Alemanha, gente. E por mais que há pelo menos há 2 mundiais aí que nós vivenciamos em 2018 e 2022, fracassos da Deutschland, eu não vejo como os alemães é inimaginável imaginar, hein? Olha só, começamos bem o canal, mas é inimaginável chegar num conceito de que os alemães vão perder para o Equador ou empatar com Costa do Marfim. É uma seleção que gera desconfiança. Mas eu encaro os alemães como os favoritos aí desse grupo. É uma Copa de Redenção para o Kimmich também, que nunca jogou um Mundial com uma seleção à altura do seu desempenho, né? Porque em todos os ciclos ele chegou muito bem. Eu acredito que esse é o momento da Alemanha. Alemanha em primeiro, Equador em segundo, Costa do Marfim em terceiro e Curaçao, né? Meus parabéns a Curaçao aí por ter ido ao Mundial de 48 seleções, mas eu não vejo nada demais. No grupo F, tá aí 1-0, gente. Vamos começar pelo quarto colocado, a Tunísia. Em terceiro, o Japão. Não acho que o Japão é essa Coca-Cola toda, né? Mas eu também não enxergo a Holanda como a favorita do grupo, eu enxergo a Suécia. É uma seleção que o seu estilo de jogo pode atrapalhar a forma da Holanda ditar o ritmo da partida. Também vejo o Japão tendo algumas dificuldades para furar a retranca da seleção sueca. Então, para mim, a Suécia provavelmente vai somar aí de 6 a 7 pontos. 9 duvido, mas a Holanda também não acredito que vá fazer mais de 5 pontos aí. A Bélgica, gente, é a favorita aí para mim no grupo G, tá? Assim como o Irã fica em segundo colocado, acho que pode fazer uma boa Copa. É uma seleção que não tem grandes peças, mas não é um grande grupo, né? O Egito tem boas peças, tem uma dupla excelente de ataque, mas é uma seleção desequilibrada. E isso pesa. Às vezes é importante que você tenha operários. Um time de futebol se compõe por operários da bola. É complicado jogar em torno do Salah, né? É um pouco complexo também isso. E acredito na Nova Zelândia em quarto lugar. No grupo H, Espanha em primeiro, Arábia Saudita em segundo. É uma das maiores loucuras aí que eu posso apontar. Mas o Uruguai não me gera confiança alguma com Bielsa. É uma seleção bagunçada. E essa seleção que é bagunçada eliminou o Brasil, gente. Eliminou o Brasil. É duro, mas a gente tem que admitir que se você é fã, pelo menos, da seleção uruguaia, eles não vivem mais os seus melhores dias, né? Não tem mais Suárez, Cavani, aquela era de Godin, Lugano. Olha quanto tempo, gente. Tudo bem, tem hoje jogadores importantes, Valverde, mas olha o Darwin Nunes, ele gera alguma confiança? Bom, eu não acredito, não aposto na seleção uruguaia. Para mim é a grande decepção por estar também em ruptura com Bielsa e seu estilo ousado, né? Mas toda ousadia tem um preço, né? Para mim, nem se classificar em terceiro, tá? Mas a gente chega lá. Tá discordando até aqui? Não esquece de comentar, hein? Grupo I. Noruega em primeiro, gente. É o meu azarão. Loucura é isso? A França pode jogar mal um jogo. Ela pode se dar esse luxo. A Noruega não pode se dar esse luxo. Se ela quiser ser uma seleção que vai sobreviver nesse Mundial, ela precisa jogar bem. Algumas seleções precisam sempre se testar. A França pode jogar mal. Na Copa passada jogou mal contra a Tunísia.
na Copa retrasada, que foi campeã, jogou mal contra a Austrália, venceu um jogo muito abaixo ali, com o Griezmann marcando e tudo. Então eu acredito que a Noruega vá conseguir ali na última partida fazer um jogo melhor que a França. A França pode tropeçar contra Senegal também, mas acredito que 6 pontos a França faz. Mas a Noruega tem tudo aí para destoar em relação ao Iraque e Senegal e surpreender a seleção francesa, né? Também vejo no grupo J um grande favoritismo da Argentina. Enxergo a Áustria em segundo lugar. Coloco a Argélia em terceiro e a Jordânia em quarto. Você vem comigo nessa? Então, sobrou 2 grupos. E quem diria? No grupo K, eu não vejo o Congo somando pontos, mas eu vejo a Colômbia em terceiro lugar. A seleção de Uzbequistão pode ser a grande surpresa dessa Copa. Ao meu ver, já é uma surpresa se classificar em segundo lugar. Portugal vai se classificar com sobras, mas em breve ela pode, pelo menos eu enxergo uma grande surpresa para a seleção portuguesa, que tem ótimas peças. E você sabe muito bem disso. E não me apego apenas a Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Cancelo, Rubem Dias, Vitinha, João Neves. Olha o quadrado que tem no meu campo. João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. É muito jogador de qualidade ali, né? Então, admita, é uma seleção que pode fazer um bom mundial. Eu acredito que o grande problema de Portugal é o cruzamento, mas é uma seleção, uma das favoritas mesmo. E eu acredito que a Colômbia vive um problema. Ela deposita muitas esperanças em James Rodrigues, que foi e é um atleta um tanto quanto constrangedor, gente. É constrangedor ver o Ramos jogar. E sem revanchismo, eu sou São Paulino, fica aquela rusga, né, em relação ao atleta, mas vocês viram o jogo contra a França, Colômbia e França? O Rames foi muito mal, não dá. Mas é um jogador mitológico de Copa do Mundo para os colombianos, aquela lenda toda, né, que cerca o James Rodrigues de ser apenas um jogador de seleção e não de clubes. Vamos ver, né, até onde vai a Colômbia. No grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Essa é a ordem que eu defino. Não vejo nada demais aí. Diria que seria uma surpresa, né? Se Gana conseguisse passar em primeiro, mas tudo pode acontecer. Ao mesmo tempo, de onde a gente nada se espera, né? Aí que nada acontece. Barão de Tararé. Bora lá, porque agora seriam os terceiros colocados, né? Eu coloco aqui dos 12 terceiros dos grupos, os 8 classificados, né? Minhas apostas são, vamos lá, Argélia, Canadá, Coreia do Sul, Egito, não gosto da seleção egípcia, mas vejo o Egito passando, a Escócia passando, e veja só, a Colômbia, né, seria aquela seleção que passaria ali na Bacia das Almas. Qual mais aqui? Desculpe, a produção aqui não para. Vamos lá. Vou refazer aqui. Coreia do Sul, Canadá, Escócia, Japão, Egito, Senegal, Argélia e Colômbia. Tá aí. As 4 terceiras eliminadas seriam Estados Unidos, Costa do Marfim, Uruguai e Gana. Não enxergo muitas opções. Acho que a Costa do Marfim vai ter muita dificuldade de somar 4 pontos com Equador e Alemanha. Vejo Gana também num grupo complexo ali. Não são seleções ruins, tá? Mas estão em grupos um pouco difíceis. Enxergando Croácia e Inglaterra também favoritas. E agora Estados Unidos e Uruguai são seleções para mim que não enxergo nada demais. Não vejo bom futebol, né? Aliás, se enfrentaram e o Uruguai, nossa, perdeu de forma vexatória, né, para os Estados Unidos. Como confiar no Uruguai? Aliás, a rapaziada do De Sola gravou um vídeo, né, recente. Eles colocaram o Uruguai acima, vocês viram?
sou fã deles. Acompanho muito o trabalho deles e, enfim, só posso elogiá-los aqui, apesar deles apostarem na seleção uruguaia. No confronto aí, né, dos 16 avos no mata-mata, deu Alemanha e Japão. Eu classifico aqui a Alemanha, Noruega e Egito, Noruega, República Tcheca e Suíça, República Tcheca, Suécia e Marrocos, Suécia, Uzbequistão e Croácia, Croácia, Espanha e Áustria, Espanha, Portugal, Canadá. Desculpe, gente. Paraguai e Canadá. Canadá. Veja só aí um azarão, hein? Pegando a seleção do Paraguai. Que loucura seria. Bélgica e Coreia do Sul. Bélgica. Acho que a Coreia do Sul tem um teto aí, né? Não dá pra passar disso. Brasil e Holanda, já pegando uma pedreira. E eu acho que o Brasil é favorito contra a Holanda, tá? Não enxergo a seleção holandesa, como eu disse acima aí. Volta aí um pouquinho, você vai ver o que eu comentei. Vejo o Brasil aí favorito contra os holandeses, contra a seleção de Países Baixos. França e Equador. Quem diria, hein? França. México e Escócia. Escócia, Inglaterra e Colômbia. E vai se desenhando um clássico, hein? Você vai ver só. Inglaterra contra a Colômbia, Inglaterra. Argentina e Arábia Saudita. É a reedição de 2022 e é a vingança da Argentina. Argentina. Turquia e Irã. Irã. Acredito na seleção iraniana contra os turcos. Acho os turcos uma seleção que para mim é uma incógnita também, né? Eles se classificaram na Bacia das Almas. Então é um pouco difícil de apontar, né? Tudo bem que o Irã. O que é a seleção iraniana? Bósnia e Argélia. Bósnia, Portugal e Senegal, para mim é o grande azarão do Mundial. É Senegal vencendo os portugueses. Portugal que todo mundo coloca como uma das sensações, né? Pode ser a finalista aí para muita gente em bolão. Oitavas de final. Alemanha e Noruega, eu classificaria a Alemanha. República Tcheca, Suécia, Suécia. Croácia, Espanha, Espanha. Canadá e Bélgica, Bélgica. Brasil e França, França. Escócia e Inglaterra, Inglaterra. Que clássico seria, hein, gente? Argentina e Irã. Relembrando aí a Copa de 2014. Como esquecer aquela comemoração efusiva de Lionel Messi, né? Eu aposto aí as minhas fichas na Argentina. Foi um grande jogo, aliás, né? Um grande jogo do Messi. Se eu não me engano, no Mineirão. Bósnia e Senegal. Senegal. Nas quartas de final, aí teríamos, pelo menos, vamos lá, Alemanha e Suécia, Alemanha, Espanha e Bélgica, Espanha, França e Inglaterra, Inglaterra, tá? Acredito que é a reedição de 2022 com uma seleção que pode se vingar aí, vamos dizer assim, né? A França foi uma goz dura para a seleção inglesa, porque o Harry Kane perdeu um pênalti. E veja só, o Harry Kane nessa temporada é um destaque, né? Então pode ser a redenção de um centroavante importante da seleção inglesa. Enquanto isso, teríamos Argentina e Senegal. Após na Argentina, é uma seleção a ser batida, correto? Concorda comigo? É a minha aposta, tá, gente? Nas semifinais, vamos lá. Alemanha e Espanha. Para quem assistiu a Eurocopa de 2024, vocês se recordam desse duelo? Aquela polêmica do Cucurella. Foi um jogo muito legal, muito importante para a Alemanha. Foi uma forma de se reconectarem com a seleção alemã em relação à população. Tiveram jogos importantes ali naquele cenário. Eu aposto na Alemanha. Seria uma redenção também da seleção alemã contra os espanhóis que sempre foram figuras ali, uma pedra no sapato dos alemães, né? Copa de 2010, gol de Puyol, a Eurocopa, a final da Eurocopa de 2008,
Gol do Fernando Torres. É duro, é duro. É a última Eurocopa na casa da Alemanha também. Então, seria a redenção dos alemães aí. E Inglaterra e Argentina, uma reedição, hein, gente, de um jogo muito importante, mas não teria vingança nenhuma. Eu aposto na Argentina, reedição da final de 2014 e vitória da Argentina. É isso, gente. Eu não tenho muito o que dizer em relação a essas apostas. Eu acredito que a Espanha pode fazer uma grande Copa, a França também, são as grandes favoritas, eu sei disso. Mas a gente tem que entender que o Mundial ele é feito de partidas onde você consegue ganhar confiança. Um grupo complexo que a Espanha pode enfrentar, né? Com uma Arábia Saudita causando algum ruído ali e um chaveamento fácil para a Espanha, onde ela pode tropeçar, pode encontrar algumas seleções que podem ser incômodas, e uma Alemanha de cara, que pode ter um caminho fácil, querendo ou não. Teríamos uma Argentina a se provar. Para muita gente ela está ali no top 4, no top 5, até top 3. Há quem prefira Portugal. A minha aposta é que Portugal não vá fazer um Mundial de encher os olhos, porque eu não gosto do trabalho do Roberto Martínez, não enxergo grandes virtudes, acho que é um treinador que parou no tempo, foi um grande treinador da seleção da Bélgica em 2018, em 2022 não. Na Eurocopa de 2024, Portugal ficou aquém, poderia ter eliminado a França, jogou bem até em alguns momentos, mas falta um pouco mais. É um pouco refém de Cristiano Ronaldo, apesar dele ser um maior jogador da história de Portugal, talvez o maior europeu da história, top 4 da história, top 5, top 3, há quem ache melhor, ao meu ver não, mas o que eu posso apontar é uma Copa interessantíssima, seleções equilibradas. É complexo dizer e apontar os azarões, mas o que a gente pode pelo menos afirmar aqui é que as prateleiras elas não estão distantes. Senegal, Japão, uma seleção como o Uzbequistão pode surpreender, por que não? Canadá pode fazer uma Copa virtuosa, Suécia, Noruega. E com essa possibilidade da classificação dos terceiros colocados, é muito difícil você apontar que uma seleção grande não vá tropeçar. É importante ressaltar que todo mundial tem azarões, mas essa é a primeira Copa do Mundo de 48. Então, querendo ou não, são mais desafios para as grandes. E elas não convencem sempre. A França não convenceu nos amistosos, a Espanha tropeçou contra o Iraque, a Argentina fez um ciclo de Copa suspeito, mas venceu a Copa América, é verdade. O último jogo ganhou de 3-0 da Islândia. E o Brasil? E o Brasil, gente? Vocês apostam no Brasil? Para mim, é uma seleção que pode ir para. Pode cair nas 16 avos? Pode. Mas pode chegar até umas quartas de final. Quem sabe uma semifinal. Não aposto numa final, muito menos no título. Agora, uma coisa é fato. É uma Copa a se observar. Essas seleções que aparentemente não têm jogadores conhecidos, mas têm um time sólido. Pode ser o caso da Turquia, que eu não apostei contra o Irã. Possivelmente. Talvez os Estados Unidos surpreenda você? Pode surpreender. A mim, não surpreende. Para mim, é uma seleção abaixo, com um treinador que já teve tempos de auge. Pochettino, um grande treinador do Tottenham, um péssimo treinador do PSG. A Inglaterra, de Thomas Tuchel, pode ser uma grande surpresa nesse Mundial. Eu enxergo uma seleção inglesa destemida, mas pontos que precisam equilibrar. Apesar das ausências de Arnold, Phil Foden, são peças que fazem falta. Imagine você se dar o luxo de não convocar jogadores desse calibre. Quase nenhuma seleção pode fazer isso, não é? É duro, mas a Copa do Mundo exige corpo, físico, mente, equilíbrio
em um time de futebol. Gostou do vídeo, meu amigo? Então se inscreve aí, meu. Vou pedir de novo, vou pedir quantas vezes for preciso. Eu quero agradecer você. É o meu primeiro vídeo. Eu tô solto, eu tô leve e eu espero reencontrá-los aí muito em breve. Não sei se eu vou gravar muitos vídeos. Quero falar um pouco na Copa e é só mesmo, tá? Deu. Acho que não deu nem 30 minutos esse vídeo. Eu prometi que não ia dar. Foi uma ameaça, né? E eu meio que não cumpri muito bem com a minha palavra, porque já deve estar uns 26 minutos. É isso. Um abraço, uma ótima Copa do Mundo a você. Aproveite os jogos e a gente se encontra lá, ou aqui, ou em algum lugar. Eu não sei. É madrugada, agora são 6 horas da manhã e 10 minutos e daqui a pouco tem Copa. Um abraço, meus amigos.